Olá, meus amores! Estamos aqui para mais um episódio do quadro Reflexões aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E a frase de hoje, se não me engano, devia ter visto, mas eu acho que eu vou acertar. Eu sei que vem de uma música do Caetano Veloso, que ele canta, mas eu vou colocar na descrição aqui do episódio a autoria, tá? Mas a frase é: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Ou seja, cada um sabe o quanto é bom aquilo que te compõe, aquilo que te fundamenta, mas também sabe a dor que te incomoda, as pedras nos seus sapatos, né? Então aqui a gente está falando do seu lado bom e o seu lado ruim. E por que eu gosto tanto dessa frase? Porque eu acho que é muito importante que nós saibamos respeitar a nossa própria história, saber nossos limites e nossos prazeres, né? Então cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então assim, eu acho muito importante, por exemplo, quando a gente está dentro de um relacionamento, que a gente se lembre de tudo aquilo que a gente já viveu, pelo que a gente já passou. E todo mundo tem um ex-namorado, todo mundo tem uma ex-namorada, uma ex-esposa, um ex-marido, um ex-ficante, um ex-qualquer coisa que nos deixou marcas profundas positivas e marcas profundas negativas. Então, eu acho que é muito importante que a gente saiba realmente, quando a gente entra numa nova aventura amorosa, que a gente saiba entender, cara, eu sei a dor e a delícia de ser quem eu sou. E eu acho que quando você respeita a sua própria história, respeita a sua trajetória, respeita aquilo que, né, você sabe quais são os seus limites, que é onde dói, mas também sabe quais são os seus prazeres, aquilo que te alimenta, aquilo que te define, aquilo que te alegra, aquilo que te faz mais feliz dentro de um relacionamento. E aí você consegue entrar nessa relação e oferecer realmente um mapa do que vale a pena para você e do que não vale a pena, né? Então, como eu falei no episódio anterior sobre aquela frase da Clarice Lispector, né? Até cortar os nossos defeitos pode ser perigoso, nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. Então, muitas vezes a gente sabe exatamente o que nos compõe. Às vezes tirar um pedaço aqui, um pedaço acolá, a coisa pode ruir. Ouçam esse episódio, tá muito bom, explica um pouco melhor, porque eu concordo, mas também discordo disso. Mas, quando você sabe qual é a sua delícia. Então, cara, eu gosto de sexo demorado, ou eu gosto de sexo rápido, eu gosto de transar em público, ou eu não gosto de transar em público, eu gosto de comer comida vegetariana, ou eu não suporto comer comida mexicana. Quando a gente sabe exatamente a dor e a delícia de ser quem a gente é, fica tão mais fácil a gente oferecer aos nossos novos parceiros e parceiras um mapa, né, uma descrição de qual é a nossa aventura, do que significa e quais são os obstáculos e os trampolins dessa aventura de estar com a gente, né? Então, quanto mais a gente se conhece, sabe das nossas dores e delícias, mais a gente pode apresentar para o outro a possibilidade, né, e a capacidade de nos agradar. Então eu falo muito com meus clientes isso no começo das consultorias, né? Eles perguntam, mas Edu, tô há um ano com meu namorado, ou melhor, tô há um ano com meu ficante, ele não quer assumir namoro. Mas você já falou com ele sobre namoro? Ah, tenho medo. Mas você sabe a dor e a delícia de ser quem você é. Se pra você a delícia é um namoro, é um relacionamento sério, monogâmico, aliança no dedo e tudo mais, fale sobre isso. Porque você precisa respeitar a sua história. Aquilo tem valor pra você. Ah, mas ele não quer namoro, se eu falar eu perco a pessoa. Então perca a pessoa. Porque você sabe a dor que é a sua carência, a dor de você ter um desejo por um relacionamento e não conseguir. Então você está ali diante de uma pessoa que gosta de você, que está te dando essa chance, por que não explicar a ela exatamente o que você procura? Ah, mas se eu falar de casamento ele vai sair correndo. Então procure outro que possa se casar com você. Eu acho importante a gente poder conhecer nosso lado bom e nosso lado ruim. E também eu acho que é importante, dentro dessa de cada um sabe a dor, a delícia de ser o que é, respeitar a história do outro também, enquanto você pede respeito pela sua. Então, muitas vezes, a gente, dentro dos nossos prazeres, dentro das nossas delícias, dentro dos nossos defeitos, das nossas dores, a gente espera que aquela relação preencha o espaço da validação dos prazeres, da validação das delícias, do carinho, do afeto, mas também que preencha os buracos. Talvez cure aquele trauma daquele seu ex-namorado que te traiu, agora você quer um relacionamento com uma pessoa que seja realmente fiel e leal, agora você quer um relacionamento que tenha mais comunicação, porque nos outros não teve comunicação. Mas de repente hoje você está com um parceiro que não se comunica tão bem, porque ele é tímido e não porque ele é maldoso, e aí você vai cobrar dele que ele preencha aquela dor, mas ele também tem a história dele, porque de repente na outra relação ele falava
bastante, a pessoa se cansou, se sufocou com essa comunicação em excesso e hoje ele está um pouquinho mais recuado. Então eu acho que é importante, antes da gente simplesmente acusar e querer moldar o outro às nossas vontades, entender, tá, qual é a sua história? Por que você demora para falar no WhatsApp? Ou por que você fala tão rápido? Por que você cancela tantos encontros? Ah, eu fico inseguro, fico com medo de você não gostar da minha roupa. Pô, se o problema é a roupa, eu não ligo pra sua roupa contanto que você esteja ali comigo de corpo e alma. Né? Então quando a gente começa a ser mais curiosos, respeitando a nossa própria história, mas também respeitando a do outro, fica muito mais fácil a gente encontrar encaixes emocionais para que a nossa energia dentro daquele relacionamento seja mais viva e mais honesta. Porque é horrível você estar num relacionamento em que as coisas simplesmente não funcionam para você nem para o outro, mas vocês estão ali juntos só porque tem que ficar, porque tem que transar, porque tem que namorar, porque tem que casar, porque a sociedade cobra isso de você. Então muitas vezes a gente entra em relacionamentos que não nos servem, são uma roupa apertada, pura e simplesmente porque a gente está se anulando. A gente, apesar de saber a dor e a delícia de ser quem somos, a gente não comunica isso pro outro, a gente não respeita a nossa própria história e às vezes não respeita a do outro também, anulando e invalidando os sentimentos do outro quando as nossas dores magoam o outro. Então acho que é muito importante que a gente saiba realmente se posicionar e falar assim, este sou eu. E eu quero saber quem é você. Por isso que eu falo, sempre entrem com muita calma nos relacionamentos, gente. Entrem devagar, conheçam a pessoa, não queira já namorar com a pessoa no quinto encontro. Vai devagar, entenda qual é a história do outro, quais são os desejos do outro, quais são as dores do outro, como que eu posso melhorar esse prazer e suavizar a dor no outro, mas será que ele também pode suavizar a minha dor e intensificar o meu prazer? Né? Então, assim, eu acho importante a gente conseguir realmente ter essa comunicação sobre quem somos e sobre o que o outro é. E eu acho importante também, dentro desse cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é você alimentar o que te faz bem e desenvolver o que te faz mal. Como assim, Edu? Por desenvolver desenvolva o que te faça mal, ou seja, quais são os seus medos, quais são as suas inseguranças, quais são as suas ansiedades, quais são os seus temores, quais são as suas suspeitas, quais são as suas inadequações, onde na vida que você não se encaixa. A partir do momento que você entende aonde que te dói, quais são os seus calos, você vai evitar usar sapatos que sejam apertados para você. Usar calçados que não sejam apropriados. Não adianta eu usar um salto alto, até posso, mas não é um sapato ideal para jogar futebol, nem ir numa festa usando uma chuteira para grama, né, que tem cravos. Então assim, quando você desenvolve o que te faz mal, entende a sua dor, fica muito mais fácil de você ter o autoconhecimento e perceber quando alguém está te fazendo mal ou quando alguma pessoa pode fazer algo melhor que preencha aquele vazio ou que suavize aquela dor que você sente em você. E da mesma forma, acho que é importante alimentar o que te faz bem, ou seja, alimentar os seus talentos, alimentar os seus prazeres. Então faz o que te dá vontade. Quer andar de bicicleta? Anda de bicicleta. Quer ir no zoológico? Vai no zoológico. Quer comprar um pastor alemão? Compra a porra do pastor alemão. Você quer simplesmente ficar quietinho no seu canto lendo um livro? Então faça isso. E se você não suporta lugares muito movimentados, fique longe deles. Você prefere ir em shows grandiosos com muita gente, muita bebida, muita parada louca? Vá, encontre uma pessoa que também goste de ir nesses lugares. Então, a partir do momento que a gente respeita a nossa história, respeita a história do outro, as dores e prazeres de cada um, cara, a vida fica muito mais clara, previsível e dentro do nosso controle, por mais que a gente não possa ter controle da vida, mas a gente facilita ela um bocado. Valeu, meus queridos. Nos vemos no próximo episódio. Beijos!